Olá pessoal, de novo vamos dar sequência aí à aula sobre faringe. Nessa segunda parte a gente vai falar sobre as infecções faríngeas, tá? Que são processos infecciosos muito frequentes dentro da área médica, principalmente na área da pediatria, na nossa área de otorrino e mesmo no pronto-socorro em geral, são problemas extremamente frequentes. A gente pode ter os processos infecciosos divididos em duas situações: as situações virais e as situações bacterianas. Na maior parte das vezes, essas infecções não são infecções de caráter específicos e a gente vai analisar como que elas se apresentam do ponto de vista clínico. Então vamos analisar as histórias clínicas dos pacientes, como que eles aparecem para o nosso atendimento. Nesse primeiro caso, temos aqui uma criança de 5 anos com história de dor na garganta e disfagia há 2 dias. Uma pequena febre baixa com 38 graus e gânglios cervicais palpáveis e dolorosos. Após a história clínica, a gente passa para o exame otorrinolaringológico e especialmente nessa situação vamos observar a cavidade oral e a orofaringe. Nesse caso, a gente vê que existe a inspeção da orofaringe, uma congestão, uma epidemia importante em toda a estrutura aqui da orofaringe. Lá ao fundo, a faringe, a parte posterior da faringe, na úvula, na própria amígdala palatina aqui e até mesmo na região do palato mole. Esse tipo de aparência é a aparência mais comum que a gente vê nas infecções por vírus, nas infecções virais. Nessas infecções virais, os germes habituais que causam esse tipo de processo são esses que a gente está projetando aqui: os adenovírus, os rinovírus, os vírus da influenza e os vírus da parainfluenza. Na maior parte das vezes, esse processo infeccioso viral, ele é um processo infeccioso autolimitado e que vai melhorando num curto espaço de tempo e vai diminuindo os sintomas e ele desaparece. Eventualmente, ele pode sofrer uma contaminação bacteriana secundária e a gente apresentaria ou observaria esse aspecto ao exame físico. Quando existe agora um exudato purulento, a gente vê uma secreção purulenta aqui na amígdala, né, e na própria faringe também tem secreção lá, tem um exudato purulento. Esse aspecto já é o aspecto mais característico de uma infecção por bactéria. Ele pode se apresentar como uma sequência, né, uma infecção viral que posteriormente sofre uma contaminação bacteriana, ou pode ser já, a princípio, uma infecção bacteriana com esse aspecto. Normalmente o que vai se ter é um quadro infeccioso muito mais evidente, com uma febre alta, com uma dor intensa, e não tem já esse aspecto tão autolimitado como a gente percebeu no outro. Cá está, de novo, infecção com exudato purulento. E os germes mais habituais nesse tipo de infecção é o Streptococcus beta-hemolítico. Esse é o germe mais frequente, a maioria das infecções são causadas por ele. Menos frequentemente temos o hemófilo ou Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis, e com uma frequência um pouco menor ainda, o Staphylococcus aureus.
cá, novamente temos aqui uma infecção por bactéria. E como tratamos essas infecções? Como eu disse, as infecções por vírus, naquele aspecto que a gente tem lá, mais da hiperemia, da congestão, com sinais mais leves e sintomas também mais leves, fazemos normalmente um tratamento mais sintomático, com o uso de analgésico e antitérmico para essas situações de dor e febre. Eventualmente em adultos utilizamos a medicação anti-inflamatória. E no curso de poucos dias esses sintomas vão diminuindo e desaparecem. Se ocorre uma infecção bacteriana ou uma piora daquele processo viral com uma infecção bacteriana, aí a gente utiliza antibióticos. Quais os antibióticos que a gente utiliza? No consenso geral ainda se utiliza a amoxicilina como uma medicação boa para esse tipo de infecções. Pode ser utilizada a amoxicilina com clavulanato em caso de resistência ou eventualmente como uma primeira escolha em casos às vezes de infecções repetidas. As cefalosporinas também são uma boa opção. Os macrolídeos, principalmente a claritromicina, é uma opção de tratamento já inicial ou em casos de pacientes que tenham alergia às medicações à base de penicilina. Devemos ter em mente sempre algumas ideias de estratégias para prevenir a resistência bacteriana aos antimicrobianos. Sempre observar bem o paciente para restringir o uso de antimicrobianos apenas às situações absolutamente necessárias. E quando isso é necessário, escolher a terapia adequada para cada situação. Pensar quando escolher a medicação, o número de doses que você vai utilizar e para ter uma adesão à terapia. O que eu quero dizer com isso? Não escolher antibióticos de muitas doses ao dia, principalmente para crianças, que dificultaria o tratamento. Imagine fazer uso de uma medicação a cada 6 horas para uma criança. Como isso tem risco de falhas, tanto no horário. Pensar também na dose e tempo de terapia. Sempre a dose de medicação tem que ser adequada. E o tempo de medicação não pode ser um tempo inferior ao necessário. Normalmente vai se utilizar o antibiótico por 7 a 8 dias. E não repetir o antibiótico num curto período de tempo. Ou seja, fazer um rodízio de antibióticos. Então, não repetir o mesmo antibiótico no intervalo de 2 meses. São medidas que ajudam a gente a prevenir a resistência bacteriana dos antimicrobianos. Aqui estão as duas imagens da infecção por vírus e da infecção bacteriana. Tá? Raramente esses processos infecciosos têm complicações, tá? Mas podem ocorrer. Eles não são frequentes. E a gente divide essas complicações em complicações não supurativas, que são complicações clínicas. As mais frequentes são a febre reumática e a glomerulonefrite. Essas são condições clínicas que ocorrem após a infecção bacteriana. Tá? E a gente tem as complicações supurativas. As complicações supurativas mais frequentes são as relativas ao abscesso periamidaliano. Tá? Então, o paciente está lá com a sua infecção de garganta e começa a apresentar, com ou sem tratamento, ele vai só apresentando piora dos sintomas. A dor vai ficando cada vez mais intensa
pode chegar ao momento que ele não consegue nem deglutir a própria saliva, tá? Então, quando a gente examina o paciente, o que a gente vê? Se a gente imagina aqui a linha média, né? Aqui tem uma amígdala e a outra amígdala está aqui. E toda essa área aqui está estufada, está inchada aqui. E atrás desse pilar amigdaliano, do pálito aqui, a gente vai ter uma coleção purulenta, que é o abscesso periamigdaliano. Se vocês lembrarem da parte de exame físico que eu comentei na primeira aula, a gente, quando observa a garganta, a gente vê aqui o palato, que é o pilar amigdaliano anterior, e existe uma delaminação aqui, que é o pilar amigdaliano posterior. E entre o pilar amigdaliano anterior e o pilar amigdaliano posterior fica um espaço onde é inserida a amígdala, que a gente chama de fossa amigdaliana ou loja amigdaliana. A loja amigdaliana, então, é onde vai ocorrer o acúmulo dessa secreção purulenta, tá? Então, no espaço onde a amígdala está inserida, a loja amigdaliana, atrás disso, a gente vê aqui um acúmulo de secreção purulenta. Se a gente espetar aqui uma agulha, por exemplo, com uma seringa, a gente vai aspirar uma grande quantidade de secreção purulenta. Essa drenagem a gente costuma fazer no consultório, porque normalmente não é tão intensa a situação assim que precise se fazer o que a gente vai mostrar a seguir aqui, que é uma drenagem sob anestesia geral. Em consultório a gente pode pegar e fazer essa drenagem. Não há necessidade nem de anestesia, porque a dor é tão intensa que o próprio paciente não sente a punção, tá? Aqui a gente vai ver uma drenagem de um abscesso de um paciente sob anestesia geral, tá? Então aqui, antes de começar, o paciente está aqui com uma intubação nasal. Aqui está o abridor de boca, tá? Aqui é o abscesso, tá? Então primeiro vai ser feita uma punção para aspirar essa secreção para mandar para a cultura para determinar o germe. Ali, espeta a agulha e puxa no êmbolo e vai enchendo de secreção. Tá? Esse é um abscesso volumoso, né? Normalmente você no consultório às vezes tira só essa quantidade de secreção e já alivia tremendamente. Nesse caso aqui, após a punção e aspiração para a colheita de secreção para exame, foi feita a drenagem com o bisturi. Aí se faz a drenagem e vai saindo uma grande quantidade de secreção purulenta. Aí já dá para observar que vai diminuindo esse abaulamento conforme sai a secreção, obviamente. A gente já consegue examinar melhor aqui a parte posterior da faringe, já vê aqui a úvula, já vê que retraiu bem aquele abaulamento que estava aqui, né? Tá? Então a gente pode fazer essa drenagem também no consultório, aspirar essa secreção. Se o paciente está usando antibiótico, a gente vai efetuar uma troca de medicação, e se não estiver usando, obviamente que a gente vai introduzir. Existem algumas infecções que são denominadas específicas na garganta,
não são comuns. O caso da difteria, por exemplo, que é uma infecção extremamente rara no nosso meio, e ela se apresenta como uma infecção que forma essa placa, porém não é limitada somente à amígdala. Ela invade a mucosa aqui do palato e da úvula, tá? Aqui também, né? Nesses dois casos aqui, a gente vai pegar um pedaço dessa membrana ou dessa secreção e mandar para exame de cultura, e quando se tem o diagnóstico se faz a soroterapia específica. Existe também um outro tipo de infecção específica que é a angina de Plovansan, tá? Que é uma angina ulceronecrótica que ocorre muito em pacientes que têm uma má higiene oral e dentária, causada por um bacilo fusiforme e um espirilo. O aspecto que tem é esse, de uma necrose também aqui na região da mucosa do palato, da amígdala, tá? Aqui faz uma ulceração, o paciente tem uma alteração do hálito intensa, tem um odor fétido e uma má condição dentária e oral. Se faz o tratamento com antibiótico, pode-se utilizar a tetraciclina, metronidazol ou a penicilina enteral. Existem outras patologias na nossa área que a gente vai perceber quando examina os pacientes, tá? Candidíase oral, observar com atenção os pacientes que apresentam candidíase oral, principalmente adultos, para descobrir se não existe alguma alteração do ponto de vista hematológico ou alguma alteração de depressão imunológica. Em pacientes fumantes, principalmente observar com cuidado o exame clínico, porque existem as patologias neoplásicas e, eventualmente, esses pacientes passam desapercebidos e às vezes são tratados até como infecções, tá? Mas observem aqui nesse caso, por exemplo, que existe uma ulceração, existe uma infiltração, não existe praticamente processo inflamatório nenhum aqui, né? Então a gente sempre deve suspeitar de que possa ter aqui um processo neoplásico. Aqui também, olha, essa região toda infiltrada, tá? E a gente precisa pensar que isso pode ocorrer para fazer um tratamento inicial logo, tá? Eventualmente fazer um tratamento cirúrgico, tudo, para não chegar a uma situação dessa em que está tudo infiltrado e a gente às vezes, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, não pode mais fazer nenhum tipo de tratamento eficaz nessa situação, tá? Então, é isso. A gente precisa prestar atenção sempre, então, no exame clínico e na história que o paciente apresenta. Obrigado. Vamos ter agora a seguir uma terceira parte que vai falar sobre os procedimentos cirúrgicos da região da faringe.